Bom dia, turma 3001. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o nazismo. O nazismo na Alemanha, dando continuidade a um assunto sobre a Grande Depressão. Mas antes de eu começar a falar, eu gostaria que você pegasse o seu caderno, o seu lápis e a sua borracha para você estar fazendo as anotações que serão necessárias no decorrer da nossa aula de hoje. E não se esqueça de entrar lá no Google Class para tirar as suas dúvidas e fazer também as correções das nossas atividades. Bom, assim como o fascismo italiano, o nazismo alemão também tirou proveito da conjuntura de crise herdada da Primeira Guerra Mundial para ganhar espaço e poder. A crise alemã, ela também era uma mistura explosiva, pois combinava desemprego, inflação e achatamento salarial. Mas tinha um complicador a mais. Sabe qual era? A Alemanha ela foi considerada a principal culpada pela guerra e teve que assinar o Tratado de Versalhes, a qual nós já falamos sobre ele. E esse tratado, né, só lembrando, a Alemanha ela foi obrigada a diminuir seus efetivos militares, a ceder territórios, tá? Aonde esses territórios nós podemos dizer que estavam incluindo aí a região rica do Alácia e Lorena, e também a pagar aos vencedores uma indenização de 132 bilhões de marcos, que o que vale 33 bilhões de dólares na época. Aí eu coloquei a imagem aqui de Hitler, tá? E ele dizia o seguinte: que sorte para os ditadores que os homens não pensam. O clima de descontentamento, né? As razões, como eu falei, a humilhação imposta pelo Tratado de Versalhes, a situação econômica grave devido à guerra, o crescimento da inflação, aqui é um acento circunflexo, né? Ficou meio apagado, tá? O agravamento da situação econômica devido à crise dos anos 30, e aí esse agravamento, né, da situação econômica. A Alemanha, nós vamos ter o crescimento da inflação, falências e desemprego dentro da Alemanha. Aí aqui eu coloquei para vocês os antecedentes do nazismo, né, o desemprego. Tá? Observem, né, que esse gráfico ele só foi aumentando, né, a taxa de desemprego que ocorreu dentro da Alemanha antes do surgimento do nazismo, tá? Que contribuiu, né? Esses fatores tiveram uma grande contribuição para o surgimento do nazismo. Tivemos também aqui os principais grupos, né, sociais descontentes com a crise da Alemanha, a pequena e média burguesia, o operariado e aí os desempregados, né, descontentes com o que estava acontecendo. E sem falar que muitos alemães, eles consideravam esse tratado injusto e humilhante, e o apelidaram de ditado, tá? E estando, né, com esse orgulho ferido, os alemães eles se tornaram presa fácil de políticos e aventureiros que pregavam a revanche contra os vencedores da Primeira Guerra. E foi justamente nesse período que Hitler ele conseguiu, né, a sua expansão em relação à área política. E antes, né, desse partido nazista surgir, nós tivemos aí uma esquerda, a extrema-direita, o Partido Comunista e o Partido Nazi, que vão ser o apoio, né, os partidos de oposição. Aí aqui em 1920, tá, eu coloquei a imagem para vocês, nós temos a fundação do Partido Nazista, tá? Que foi justamente, né, criado por Adolf Hitler. Adolf Hitler foi um ex-cabo integrante do então pequeno e inesperado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, tá? Mais conhecido como Partido Nazista.
Desde o início, os nazistas eles vão atuar por meio das violentas seções de assalto, as chamadas SA. As SA elas eram grupos paramilitares especializados em agredir, diminuir e eliminar seus opositores. Os alvos prediletos da SA eram os judeus, os socialistas e os comunistas. E em 1919, os comunistas eles tentaram tomar o poder na Alemanha, mas foram massacrados pelas forças da República. E nessa ocasião, a intelectual e ativista comunista polonesa Rosa Luxemburgo liderou a tentativa, mas foi presa e também assassinada. E a ameaça continuou, né? No entanto, né, levou muitos empresários alemães a aderirem ao nazismo. Aí nós temos os principais símbolos do nazismo: a imposição de mão e a famosa suástica. Tá? Os nazistas eles adotaram esses símbolos, pois eles acreditavam que os primeiros arianos da Índia tinham sido símbolo da invasão da raça branca. E aí eles adotaram, né, como símbolo a supremacia branca ariana. A ascensão de Hitler, eu coloquei aqui para vocês, né, como que Hitler ele conseguiu crescer, tá? Aqui o crescimento do partido nazista cresceu rápido, teve um crescimento rápido. Aqui eu coloquei uma imagem, né, onde Hitler está aqui, tá? Os palanques políticos vieram de Hitler, onde ele estava aqui discursando para as massas, para as pessoas, né? Observe a quantidade de pessoas que paravam para ouvir Hitler. E por que esse partido ele cresceu? Bom, ele cresceu devido ao apoio dos grandes industriais, uma intensa propaganda também que foi feita, a realização de comícios, como mostra a imagem, manifestações de rua, e também as forças, né, das milícias armadas, a SA e SS, que vão ser utilizadas contra os adversários do nazismo, todos aqueles que seriam contra a ideologia de Hitler e o seu governo. Bom, agora, você aí no seu caderno, você vai elaborar para mim 15 perguntinhas e respostas sobre o assunto que nós acabamos de estudar. Na próxima, nós vamos ainda continuar a falar sobre o nazismo na Alemanha durante esse período da Grande Depressão. Bom final de semana e até a nossa próxima aula.